Vamos lá, número 11, M3. Tem por finalidade informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas constitui uma infração de trânsito. Trata-se das placas de regulamentação. As placas de regulamentação são formatos, que eu acredito que não consigam ver tão bem, mas elas são, olha só, elas me permitem, me obrigam, me exigem. Percebam que eu tenho permissões e obrigações ou restrições. Desrespeitou as placas vermelhas, formato circular, cores vermelhas e preta, é uma infração de trânsito. Então, as placas que proíbem, obrigam e impõem são as placas de sinalização de regulamentação. Alternativa C. Quando eu falo de sinalização, nós falamos de placas, mas a sinalização semafórica também de regulamentação é vermelha. E a de advertência, que indica condições perigosas, também na cor amarela. Pergunta número 11, correta, alternativa C. Número 12. Novamente, uma placa de advertência indicando condições potencialmente perigosas. Ali me indica o que? Uma área com desmoronamento. Percebam que eu tenho acima do veículo o cascalho caindo. Então, pergunta número 12, alternativa D. Número 13. Em muitas das metrópoles brasileiras, o trânsito seria melhor e mais seguro se... Primeiro, vamos entender a pergunta, pessoal. Na prova, leiam sempre duas vezes. Em muitas das metrópoles brasileiras, o trânsito seria melhor e mais seguro. Então, o que são metrópoles? São grandes centros. O que seria um trânsito melhor? Eu ter mais mobilidade, eu não ter tantos congestionamentos. O que seria um trânsito mais seguro? Eu ter menos acidentes, tá? Eu ter menos sinistros. Então, para que eu possa ter um trânsito melhor e mais seguro, a única maneira que existe hoje seria se nós tivéssemos um transporte coletivo mais eficiente, atendendo melhor às necessidades da população. Você não usaria seu veículo. 40 pessoas em um ônibus, ao invés de 40 veículos na rua, trafegando na via. Pergunta número 13, alternativa correta de resposta B. Em muitas metrópoles brasileiras, o trânsito seria melhor e mais seguro se o transporte coletivo fosse mais eficiente e atendesse melhor às necessidades da população. Vamos para número 14. Com o veículo em movimento, você deve verificar o funcionamento de... Aqui eu vou para aquela metodologia de ensino que eu busco... E como é que eu posso dizer a vocês, busco descobrir, fazer florar em cada um de vocês, que é utilizar o conhecimento que vocês têm, a experiência que vocês têm em dirigir. Então, quando eu penso que, na pergunta, com o veículo em movimento, eu devo me posicionar, eu devo me colocar no veículo nesse momento, que eu vou conseguir absorver melhor qual seria a minha alternativa de resposta. Eu não leio lá em cima e vou procurar na alternativa A, B, C ou D, qual é a correta. Vou ler a pergunta e vocês pensem com o carro de vocês em movimento, o que vocês conseguem verificar, e só verificar com ele em movimento. Pergunta número 14. Com o veículo em movimento, você deve verificar o funcionamento de... A resposta é a alternativa D. Direção, freios, velocímetro e suspensão. Bem óbvio, né? Se você te posicionar, te colocar no carro, você vai perceber que tu não consegue ver se seu volante está funcionando, se está dando dirigibilidade, se os freios estão eficientes, se o marcador de velocímetro está marcando ou se a sua suspensão está mantendo a estabilidade do seu veículo. Pergunta número 14, alternativa D. 15. Nossa vida em sociedade é organizada por normas e regras de conduta que definem nossos direitos e deveres. Quando eu falo que nossa vida é organizada por normas e regras, essas normas e regras, quando eu tenho uma somatória de regras ou de normas, eu posso dizer que eu tenho um conjunto de leis. Então, quando formam, digamos, definem várias regras, eu vou ter um conjunto, esse conjunto de normas, conjunto de leis ou de ordens. Concluindo a pergunta, o conjunto que define os nossos leis e direitos e deveres, ou o conjunto de leis que regulamentam o nosso trânsito, chama-se D. Alternativa D, Código de Trânsito Brasileiro. CTB, pessoal, vocês vão ver muito falar em prova, na aula, na prova, falar a sigla CTB. Falou em CTB,
é o Código de Trânsito Brasileiro, que é o conjunto de leis que regulamenta o trânsito. Pergunta número 16. Atualmente tem se observado que pessoas que passam por momentos especialmente estressantes em suas vidas têm maior probabilidade de manifestar comportamentos perigosos na direção de um veículo. É possível concluir, então, que o condutor cidadão, o que o texto acima aborda é que nós passamos constantemente por estresse, alteração psicológica, nervosismos, por diversas situações, seja psicológico, seja lado financeiro, emocional, enfim, são diversos itens que podem nos levar a alterar o nosso sistema e nos tornar nervosos ou nos deixar estressados. O que o Código de Trânsito, o que o bom cidadão, que tem bom senso, pratica e faz no seu dia a dia? Não dirige. Então, o cidadão que está altamente estressado ou estressado não deve dirigir quando não se sentir em condições de fazê-lo. Ele não vai ser tolerante ao erro de outros durante o trânsito e vai gerar conflito e pode até ser algo grave. Pergunta número 17. Decibilímetro Decibilímetro, pessoal, é a alternativa C. É o aparelho que mede o nível de ruído emitido pelo veículo. As grandes indústrias utilizam esse aparelho para medir os ruídos dentro do ambiente de trabalho, por causa da qualidade de trabalho. Então, pergunta número 17, a alternativa correta é a C. 18. Preservar o meio ambiente é obrigação de todos. Quando nós falamos entre meio ambiente e veículos automotores, e nós condutores ou montadoras, a gente está levando em consideração que hoje os veículos automotores são os maiores poluidores, emissores de poluição na atmosfera, por meio da queima de combustíveis. Então, preservar o meio ambiente é obrigação de todos. Agora vamos à abordagem da pergunta. Todo condutor é você que dirige, tá, galera? Para aquele que não tem uma identificação do que seria um condutor. Então, todo condutor deve contribuir para que o automóvel polua o mínimo possível o ar atmosférico e o meio ambiente. Como que o automóvel polui o meio ambiente? Com o consumo de gasolina, com o consumo de combustível. Ou seja, quando eu tenho um uso desregulado, desconsciente dele. Vamos lá. O condutor deve saber que, entre outros, quando eu cito aqui, entre outros, é efeito da poluição atmosférica, eu estou citando esse entre outros, são as doenças respiratórias. A emissão do monóxido de carbono feita pela queima da gasolina ou do álcool torna o nosso ar pesado, difícil e nos traz doenças. Quando eu tenho falta respiratória, me falta o quê? Oxigênio. Quando me falta oxigênio, eu vou ter alteração no sistema nervoso central. Então, o condutor deve saber que, entre outros, o efeito da poluição atmosférica também causa alterações no sistema nervoso central. Alternativa A. Pergunta número 19. Quando a situação de risco não é percebida ou quando uma pessoa não consegue visualizar o perigo, o que eu estou afirmando ali, pessoal? É quando vocês se aproximam de um cruzamento, não observam para os dois lados ou percebem que o veículo que vem no sentido oposto vem em excesso de velocidade e vocês pagam para ver. Viram o risco, mas pagaram para ver. Não, ele vai reduzir a velocidade, ele vai parar e ele não para. Então, quando você não visualiza essa situação de risco, o que ocorre? Aumentam as chances de acontecer um acidente. Ah, não dá tempo para ultrapassar, mas eu vou pagar para ver. Aumenta as chances de acontecer um acidente. Você vê o ciclista zigue-zagueando na sua frente e não reduz a sua velocidade, aumenta as chances de acontecer um acidente. Então, pergunta número 19, quando a situação de risco não é percebida ou quando uma pessoa não consegue visualizar o perigo, aumentam as chances de acontecer acidente. Alternativa A. Pergunta número 20. Sobre a circulação de ciclomotor, é correto afirmar. Sobre a circulação de ciclomotor. Ciclomotor são aquelas lambretas, bicicletas elétricas, motonetas, que andam até 50 cilindradas. E é correto afirmar que este tipo de veículo deve ser conduzido pela direita da pista de rolamento, ou seja, na linha de bordo, próximo à pista, entre a pista e a via. Pergunta número 20. Circulação de ciclomotor, é correto afirmar que este veículo deve ser conduzido pela direita da pista de rolamento. Pergunta número 21. São exemplos de equipamentos e sistemas do veículo para se evitar situações de perigo e acidentes.
Percebam bem a pergunta, pessoal. São exemplos de equipamentos e sistema do veículo para se evitar situações de perigo e acidente. Então, os freios é um equipamento e faz parte de um sistema, os retrovisores e a iluminação. Pergunta número 21, alternativa correta, B. Freios, retrovisores e iluminação. Número 22. Distúrbio do sono, estresse, perda da capacidade auditiva e da concentração classificam-se como? Vou repetir a pergunta. Distúrbio do sono, estresse, perda da capacidade auditiva e da concentração classificam-se como? Quem tem sono, quem tem estresse e quem tem audição? Somos nós, condutores, os pedestres, os seres humanos. Então, aqui nas alternativas eu vou B, condições adversas do condutor. O condutor, ao se deparar com sonolência, deve parar e aguardar para poder conduzir com segurança. Pergunta número 22, alternativa B, condições adversas do condutor. 23. Qual das atitudes não distrai a atenção do motorista na direção do veículo em movimento? Vou ler novamente, só que dessa vez vou dar ênfase um pouco para a palavra-chave da pergunta. Muitas delas têm uma palavra ou uma frase que facilita o teu entendimento. Qual dessas atitudes não distrai? Perceba o peso da palavra não distrai na pergunta. A atenção do motorista na direção do veículo em movimento. Alternativa A. Olhar para os lados nos cruzamentos. Percebam que a B, falar ao celular, me distrai. Fumar me distrai. Trocar a estação do rádio também. Então, qual das atitudes não distrai? Quando vocês leem a pergunta com atenção e buscam essa palavra-chave, facilita muito a compreensão para acertarem a pergunta. Pergunta número 24, prova M3. Qual o comportamento adequado do condutor ao se deparar com um declive acentuado? Qual o comportamento ao se deparar com um declive? O declive é uma serra, pessoal, é um morro. Quando eu me deparo com um declive acentuado e sou o condutor do veículo, o que eu devo fazer, pessoal? Lá em cima, eu não tenho essa alternativa entre A, B, C e D, que é a primeira atitude que eu devo fazer. Quando eu me deparo com um declive acentuado, vocês percebam que tem uma placa de advertência bem grande indicando teste a eficiência dos seus freios, qualquer serra. Aqui eu não tenho essa alternativa, mas eu tenho a segunda conduta ou comportamento que eu devo adequar-me, que é manter o câmbio engatado em marcha reduzida durante a descida. Então, qual o comportamento adequado ao se deparar com um declive acentuado? Manter o câmbio engatado em marcha reduzida durante a descida. Alternativa D.